Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edson, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boninho, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bom, hoje eu quero trazer uma mensagem muito especial. É sobre a volta ou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, né? Desse seu like e clique no sininho aí 2 vezes, compartilhe e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo, porque o tempo é muito pequeno, né? Sempre falou-se, desde quando eu era criança, sobre a volta ou a vinda de Jesus. E eu vejo aí na internet muitos teólogos e outros, alguns falam tantas asneiras, outros falam a verdade, mas vamos lá, eu não sou dono da verdade, entretanto eu quero só mostrar aqui a diferença. Jesus está voltando, qual a diferença? Jesus está voltando enfatiza que há proximidade e iminência do arrebatamento. Jesus está voltando. E Jesus voltará. Jesus voltará reforça a certeza, promessa e o evento futuro da segunda vinda, visível em glória para julgar o mundo. Essa é a diferença. Mas, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho aqui. E eu quero falar não sobre Jesus voltará. Eu quero dizer que Jesus está voltando. Tá? E tudo que acontece no mundo são evidências da vinda de Cristo. Ok? Mesmo que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós, e um dia para nós como se fosse 1000 anos para Deus. Para Deus não tem diferença. Para nós sim, nós envelhecemos, morremos, Deus não. Mas eu quero falar sobre a volta de Jesus. E dizer que Jesus realmente está voltando. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, que seriam anjos, né? Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, ou esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, pense bem comigo, se reflita sobre a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, e após 40 dias, Jesus deu-lhes as últimas instruções aos discípulos, à sua igreja, e ali havia mais ou menos, segundo os teólogos, umas 500 pessoas. Quando Jesus deu suas últimas instruções, Jesus começou a se levitar. Oh, coisa linda, né? Uma nuvem cobriu Jesus, cobriu não, né? Ficou ao redor de Cristo e ele começou a ser elevado aos céus. E os discípulos, perplexos, atônitos, olhavam, né? Vidrados, que coisa linda, maravilhosa, o meu mestre que morreu, ressuscitou, está indo para o céu. E eles ficaram olhando, até que Jesus desaparecer sobre as nuvens. E de repente apareceram 2 anjos e disseram: Varões galileus, por que vocês estão olhando? Quero que saibam o seguinte: esse mesmo Jesus que vocês vistes subir ao céu, ele voltará um dia. Voltará para quê?
Para pregar? Para sofrer? Ser crucificado novamente? Não. Ele voltará para a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo hoje? Sou eu, vocês, nós e vós, que servem a Cristo, que se arrependeram de seus pecados, que renunciaram-se a si mesmos e servem a Deus, mesmo com muita dificuldade, mesmo sendo pecadores, mas servem a Deus de coração. São essas pessoas que Jesus vai voltar para buscar. Porque ele disse, olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta, meu amigo, é a esperança de todo cristão verdadeiro. Não do religioso, não do ímpio, não daquele que vive a praticar o mal, a iniquidade, o pecado, mas para aqueles que servem a Deus de coração, mesmo com muita singeleza, mesmo com tanta dificuldade e fraquezas, mas tem um coração contristado e voltado para Deus. São esses que Jesus há de buscar. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Estou lendo a Bíblia, viu? Está aqui. Como os demais que não têm mais esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste atenção. Paulo, como nós, e todos aqueles que creem na iminente volta de Jesus, ele pensava que Jesus voltaria naquela época, naquele tempo. É claro que Jesus não voltou. Então ele usou aqui, até o pronome nós. Olha, vocês não ficam tristes por aqueles que já morreram, já faleceram em Cristo, porque Jesus vai voltar para arrebatar-nos, ou arrebatar a sua igreja, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transladados, juntamente com os ressurretos em Cristo, a encontrar o Senhor nos ares. Então não vamos ficar tristes com aqueles que nós não precederemos, aqueles que já morreram. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, como acabei de falar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, isso não vai acontecer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na volta de Cristo, vai haver isso aqui, a trombeta de Deus, quando Jesus voltar, com alarido, com grande fulgor e alarido, e com trombeta de Deus. Trombeta para ajuntamento, naquela época significava ajuntamento de povos. Então o que vai acontecer? Os mortos em Cristo que morreram desde a época dos discípulos da igreja primitiva até hoje, vão ressuscitar primeiro, e juntamente ao serem ressuscitados com corpos glorificados, a igreja que estiver viva será trasladada juntamente com aqueles que ressuscitaram a encontrar o Senhor nos ares. Olha só que coisa linda, né? Isso vai acontecer, Continuando. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então vejamos bem, meus amigos. Jesus prometeu de voltar, mas ele não disse o tempo.
Tem muitos profetas aí, ou profetadas, né, que se dizem profetas, falam muitas asneiras, muitas besteiras. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, sem aviso prévio. O ladrão, quando vai entrar na casa de alguém, quando vai lhe assaltar, ele lhe avisa? Não. Isso é um fator surpresa. Então, a vinda de Jesus também será um fator surpresa. Agora, eu quero só deixar aqui uma interrogação a cada um, sem fazer pré-julgamento, sem querer condenar alguém ou julgar. Tudo o que está acontecendo no mundo, meus amigos, são sinais da volta de Jesus. A corrupção generalizada, as injustiças, guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, catástrofes da natureza, a criminalidade, a sodomia. Por exemplo, o carnaval aqui no Rio de Janeiro é uma das maiores maldições que temos em nosso país. Carnaval significa festa da carne, onde só há promiscuidade, às vezes sexo, bebida, sensualidade excessiva, chamada de lascívia, roubo, furto. Hoje os dias estão piores do que Sodoma e Gomorra. Nada contra, não usando aqui de homofobia, mas essa tal de LGBTQIA+, isso virou uma verdadeira balbúrdia, O que está acontecendo no mundo hoje são sinais da vinda de Cristo iminente. Agora, para não protelar aqui essa mensagem, para não procrastinar, só quero dizer o seguinte: Jesus está voltando. Ele não marcou dia, nem a hora, nem um minuto, nem segundo, nem milésimo de segundo. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. São, salvo engano, 7 milésimos de segundo, no abrir e fechar de olhos. Agora só quero perguntar, você está preparado para a volta de Jesus? Ou mesmo que Jesus não volte agora, se você morrer, você está preparado? Você se arrependeu? Ou você só está preocupado com bebidas, futebol? Não estou dizendo que futebol é pecado, eu também gosto. Futebol, as pessoas vão lá debaixo de chuva, pagam ingresso caro, às vezes matam, morrem. Pessoas viajam lá do Japão, lá do outro lado do mundo, para virem assistir o carnaval. Falando nisso, está vindo, segundo disseram, está vindo uma pandemia, salvo engano, da África, do continente africano, pior do que a Covid-19. Então, cuidado. E as pessoas só estão preocupadas em bebedeiras, comideiras, adultério, prostituição, homossexualismo, pecar, outros blasfemando contra Deus, outros só achincalhando os cristãos, os pastores, embora exista muitos picaretas por aí, mas isso é a parte, isso é a exceção. Estou falando aqui, meus amigos, se vocês estão prontos, preparados, não querendo pré-julgá-los, hoje eu penso assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu estou aqui, Cristo está em mim. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo antes da vinda, da volta dele. Que a volta dele é certeza, é fidedigna, de confiança, isso é verossímil. Agora só quero perguntar a você: você está preparado para Jesus, para a vinda de Cristo? Se não estiver, não vai subir não. Pode estar dentro da igreja, pode estar cantando, dizendo que está louvando a Deus, dizendo que está fazendo isso, pode ser dizimista, ofertante, você pode fazer o que quiser, mas se não estiver preparado, com o coração limpo, diante de Deus, você não vai subir, você vai ficar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você está pronto para morrer ou para a vinda de Cristo? Você tem tempo para Deus? Cria vergonha na tua cara, você que diz que é cristão, que apoia a esquerda, que é do diabo.
que apoia, que vota na esquerda. Tem gente que vota em gente da esquerda, em ladrão, bandido, comunista, assassino, abortista, depois vai à igreja orar pelas crianças, pelos seus filhos. Isso é hipocrisia. Outra coisa, você que diz que é de Deus, já estava vendo aí, pastor lá na Marquês de Sapucaí, orando, abençoando o carnaval, a festa da carne. Vá para os quintos do inferno, seu pastor maldito, pastor do diabo enganador, só se for pastor de bode, de ovelha. Você nunca foi. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus não faz isso. Você está preparado? Você tem a semana toda para trabalhar, para granjear o seu dinheiro. Não é pecado o ouro, prata, riqueza. O pecado é o amor à riqueza. Você tem tempo para tudo, para trabalho, para passeio, mas não tem tempo para buscar a Deus. Às vezes você só pode ir à igreja aos domingos em decorrência do seu trabalho. Quando chega no domingo você não vai, você prefere passear. Quando chega feriado, você prefere viajar. Você prefere ficar com a família, a ir à casa de Deus, orar, buscar a Deus. Cria vergonha. Se você é crente cristão, cria vergonha na tua cara. Converta-te a Cristo verdadeiramente, senão você vai para os quintos dos infernos. Esta é a verdade. Você só tem um domingo para buscar a Deus. Chega no domingo, você arruma um subterfúgio, uma desculpa. Não, porque vou receber parente em casa. Deixa o parente lá, você convida ele para ir à igreja. Se não quiser, deixa ele lá, depois volta para estar com ele. Deixa para viajar outro dia. Ah não, porque eu preciso ir no batismo do meu filho, da minha filha. Porque eu preciso ir no chá de cegonha da minha filha. Você vai no chá de sem vergonha. De sem vergonha. Vai criar vergonha diante de Deus. Vai criar juízo na tua cabeça. Se Jesus voltar, você vai ficar, você vai para o inferno. Você será condenado. A minha preocupação não é comigo, é com você. Você mesmo que está aí, que está desviado, afastado de Deus, desigrejado, desiludido, não quer mais saber de buscar a Deus. Você que conhece a palavra de Deus e vive no pecado, no adultério, na prostituição, no homossexualismo, vive aí na maldição. Converta-te, senão você vai ficar. Jesus, eu uso o termo, não vou usar Jesus voltará, eu uso o termo hoje, agora. Jesus está voltando e só vai subir quem estiver na presença de Deus, quem passou pelo processo do arrependimento, da regeneração, do novo nascimento, quem está firme com Jesus, mesmo com todas as fraquezas, mesmo que você erre, mas você está salvo. Se Jesus voltar, você vai subir. Ou se você morrer hoje, agora, e que nós não sabemos quando iremos, nós vamos ser arrebatados na primeira ressurreição, a encontrarmos o nosso Senhor Jesus nos ares. E assim, como disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Volte para Jesus, você que está afastado, desviado, desigrejado. Você que ainda não conhece a Cristo. Você que só pensa em dinheiro, ouro, riqueza, prata, tudo vai ficar aí. A casa que você tem, o comércio que você tem, a riqueza, esses carros milionários, os bilhões que você tem, ou os milhões, fazendas, casas, carros caros, luxuosos, tudo isso é supérfluo diante do que eu estou lhes falando. Jesus está voltando e nada é seu. Se você morrer, vai ficar tudo aí. Jesus voltando também vai ficar tudo aí. Então o importante é você garantir, meu amigo, minha amiga, a sua salvação, a sua vida eterna. Então guarde isso em seu coração. Converta-te, busque a Deus, volte para Jesus, você que está afastado. Saia dessa inércia, saia desse inferno, venha para Jesus, venha para os braços de Deus, que disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é essa, não é minha, é a verdade de Cristo. Então guarde aí, Jesus está voltando. Agora eu vou deixar aqui na interrogação: você está preparado? Dona Maria, seu João, seu José,
e etc. Você, brasileiro ou qualquer raça, cor, etnia, você está preparado para a vinda de Jesus? Ou para morrer a qualquer instante? Então prepara-te. Jesus está voltando. Se você não estiver preparado, você vai ficar e será condenado. Não estou te julgando, estou apenas te alertando. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo. Que Deus abençoe você. Que você reflita e receba a salvação, a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Rua Sargento Boninho, 45, Castelânia. Igreja Missão Apostólica da Graça. Reuniões quartas, sextas e domingos, 9 horas da manhã. Você que deseja também ajudar esta obra, anote aí o número do Pix. É 21 969 22 1107. 21 969 22 1107. Ajude-nos a pagar as despesas, o aluguel, luz, água, as despesas da obra de Deus. Deus abençoe vocês, um abraço. Eu sou o pastor Edson. O meu desejo é ver você salvo e abençoado em nome de Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Um abraço. Não se esqueçam, nosso programa Fé para Vencer na TV Petrópolis, aqui de Petrópolis, tá? Toda terça, 8 da manhã, ou 8 da noite, e toda sexta, 11h30 da manhã, que também é transmitida aqui através do YouTube e também do Facebook, ok? Deus abençoe, um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.